vamos para mais um episódio desta nossa caminhada com o podcast Vamos, aqui na Paróquia de Pascais. Cá estamos já em novembro, já estamos quase a completar um ano de podcasts aqui nesta plataforma, aqui da que vamos fazendo no Vamos. E hoje estamos aqui numa semana especial. Padre Nuno, que semana é essa então que estamos hoje a lembrar e de certo modo a rezar de uma forma particular? Sim, nesta primeira semana de novembro nós estamos na semana de oração pelos seminários. Nós temos chamado a oração pelas vocações, que é uma coisa, que é uma realidade mundial, que normalmente termina no quarto domingo da Quaresma, que é o domingo do Bom Pastor. Pronto, esse é o dia ou a semana de oração pelas vocações, no sentido mais lato, mas de vocações de particular consagração. Mas há também na vida das dioceses, na vida das conferências episcopais, esta possibilidade de termos uma semana dedicada aos seminários. Por isso, esta semana de oração pelos seminários é, nesta semana específica, da primeira semana de novembro, é uma realidade portuguesa. É a Conferência Episcopal Portuguesa, desde há não sei quantos anos, não é? Mas se nós formos, não sei, a Espanha ou a Itália ou a Inglaterra ou noutro sítio qualquer, se calhar eles têm esta semana de oração pelos seminários noutras alturas, noutra semana do ano. Por isso não é uma realidade da Igreja Universal, é da Igreja particular, da Igreja local das nossas dioceses. Por isso, normalmente é a primeira semana de novembro, este ano começou no último dia de outubro. E nesta semana a Igreja toda é convidada a rezar pelos seminários, os seminaristas, os padres, todo o staff, todas as pessoas que estão ligadas a esta realidade da formação dos novos sacerdotes para servirem a Igreja e o mundo. E hoje, se calhar, vamos falar um bocadinho sobre isso. Aproveitar para falar especificamente desta semana, qual é que é o tema, qual é que é o tom, o que é que nós podemos fazer, onde é que nós podemos encontrar estes subsídios, e depois dar a conhecer um bocadinho a realidade dos seminários e das vocações sacerdotais aqui na nossa Diocese de Lisboa, que é aquilo que nós conhecemos melhor, porque nós próprios também passámos por lá. É claro, e todas as vezes isto aqui é uma realidade que, como está assim longe, por acaso não está assim tão longe, que temos aqui um seminário perto, mas não nos cruzamos assim tão habitualmente, até é fácil também cair em esquecimento, não é? Exatamente, sim. Aliás, vê-se assim o Padre Nuno, que teve a experiência de ser padre de seminário, às vezes parece estar assim um bocadinho fora do circuito, entre aspas, não é? Ou seja, as pessoas veem-se pouco, sim, porque no fundo têm uma ocupação que é estar 24 horas a acompanhar os seminaristas, não é? Sim, nós temos assim, um dos elans, um dos tons de quando era padre de seminário, é que o seminário era o coração da diocese, e por isso tinha que bombar sangue para todos os lados. E por isso e eu fui padre de seminário noutro tempo, por isso a configuração, o tipo de formação estava dividido de outra forma como está agora, por isso já vamos falar um bocadinho se calhar sobre isso, mas eu era padre de seminário dos primeiros anos do seminário, e por isso não havia uma ligação muito habitual, muito próxima com nenhumas paróquias em específico. Então nós íamos, sim, eu lembro de dizer, o meu primeiro ano de seminário, tirando a sede de Lisboa, que era onde a gente ia aos tempos fortes das celebrações, e a minha paróquia de origem, Paço de Arcos, onde eu porventura passei férias ou passei assim, alguns dias de descanso também, eu não me lembro de ter presidido ou ter celebrado nenhuma missa num sítio repetido. Todos os domingos fui celebrar missa a sítios completamente diferentes, por isso foi assim foi um ano muito, muito engraçado, muito desafiante de estar em lugares que alguns já conhecia, porque tinha passado lá também como seminarista, mas é exatamente isso, ou seja, não estar próximo de ninguém, de uma comunidade em específico, mas de ir visitar todas. Ias arrascar os outros padres todos quando precisavam de uma ajuda também? Não era desenrascar, fazia parte mesmo da nossa pastoral, fazia parte da formação dos seminaristas, tanto do próprioÊutico, com uma visita um bocadinho mais cuidada e mais aprofundada, quer como depois os outros primeiros anos do seminário, irmos visitar várias paróquias. Depois eu também era padre do pré-seminário, por isso fazia parte também do trabalho do pré-seminário, nós irmos a outras paróquias também dar essa presença, dar esse testemunho e poder ajudar
nesse anúncio da vocação sacerdotal. Bem, já vamos a isso, mas se calhar, Padre Nuno, quero partilhar qualquer coisa então que tenha corrido ou que tenha acontecido esta semana, assim, na última semana que tivemos desde o último podcast. Como é que foi a semana que passou? Não, esta semana foi o último fim de semana de outubro, e por isso ainda estamos marcados aqui também por este fim de semana prolongado, com os dias dos santos e a comemoração dos fiéis defuntos. Por isso é uma semana muito celebrativa. Além destas celebrações mais comuns para toda a paróquia, e pronto, e teve aqui tem o normal de um fim de semana prolongado, de pessoas que aproveitam para ir descansar, para ir arejar a cabeça para outro local. Mas é sempre bom também nestes dias festivos termos comunidades também um bocadinho mais pequeninas, em que a gente consegue estar ainda mais perto de todos. E pronto, e tive também uma celebração também mais familiar, muito engraçada, festejar os 100 anos de uma mãe, de uma avó, de uma bisavó que morreu nestes tempos de Covid, e que faria 100 anos este ano. Por isso foi uma festa de uma família muito, muito engraçada, e por isso foi bom também nós celebrarmos a igreja também com este tom familiar. Por isso senti-me muito bem acolhido, conheço boa parte deles, por isso foi um sábado muito bem passado, assim, também com a celebração da Eucaristia e com a celebração da comunhão familiar e da alegria de estarem juntos. Por isso foi assim um sábado também bem passado. E por isso foi mais ou menos isso. Isto agora, final de outono, ou o tempo de outono, do inverno, as atividades também começam a ser mais curtinhas, mais habituais. Sim, mas é engraçado que, apesar de ter sido fim de semana comprido, por exemplo, o domingo achei que ia estar bastante mais vazio, que eu pensei, de fim de semana comprido, fim de semana que as pessoas vão à terra. Sabes, Padre Minto, Cascais também é um sítio onde as pessoas vêm passar o fim de semana comprido. Eu sei que sim, mas, por exemplo, mesmo na catequese à tarde do Jeep, estava à espera que estivesse vazio, ou que houvesse muitas baixas. Houve algumas, de facto, e avisaram que não vinham. Sim. Mas ainda tínhamos um grupo composto. Está a ser assim uma caminhada engraçada, que ainda estamos no início. Esta foi a terceira catequese que eles tiveram, mas bem, ou seja, estão fiéis, e mesmo mas na verdade é que também estou a pensar que no meu tempo havia direito a pontes, não era? Segunda-feira não havia aulas para ninguém e havia pontes. Hoje em dia já não há pontes para ninguém, portanto sim, no fundo tem de estar cá na mesma, e não é assim tão fácil faltarem às aulas. Por falar em catequese, no próximo domingo, dia 6 de novembro, vai começar também a catequese para os adultos, por isso este ano vamos continuar a ser nós a dar essa formação. É uma maneira também de nós padres desempenharmos a nossa missão de catequizar, de ensinar, né, de propor o Evangelho de Nosso Senhor, ao mesmo tempo também de ir conhecendo de uma forma muito, muito próxima e continuada pessoas crescidas, né? Adultos que na sua etapa de formação estão naquela fase, se calhar, mais disponíveis, mais curiosos, mais atentos, mais sedentos, né? Continuar este caminho. Por isso também é sempre uma ocasião boa da gente conhecer melhor estes que fazem caminho connosco. Pelo menos o caminho do ano passado foi assim um caminho engraçado, que tinha muita gente muito motivada, não é? Que vinha com muita alegria e que bebia de tudo aquilo que se falava da igreja e de Deus, que de uma forma única, não é? De facto foi uma experiência gira ver isso. É a primeira vez que tu fazes, mas é mais ou menos comum, sim. Eu comecei a fazer quando estava na paróquia da Ramada e depois veio o Covid. Portanto, todo aquele grupo que estávamos a formar acabou. Por acaso eu também fiz na paróquia da Ramada, mas foi só mesmo a parte final, e era só mesmo para, neste caso eram as catecúmenas, eram três raparigas, acho que ainda não eram formadas. Tinha uma catequista mais velha, que era a que os acompanhava habitualmente, e depois eu era o seminarista, que depois passei a diácono, e pronto, ia sempre, e procurava. Eu tinha ainda a mentalidade do pré-seminário, de onde tinha sido também seminarista lá na pastoral, então procurava mesmo nos domingos em que... Ou seja, eu só não fui à formação, à catequese, quando o seminário não permitia. Ou seja, quando tínhamos retiros, reflexões ou as celebrações na Sé,
Agora, nunca e ficávamos todos chateados na mesma, não é? Sim, mas nunca as minhas as férias do seminário, né? Que às vezes as férias começam no sábado, depois do almoço. Sim. Eu no domingo ia sempre lá à missa das 11, acho eu que era às 11 ou às 11h30, não me lembro, e participava também e ajudava na catequese. Eu não dava nada, eu só estava lá um bocadinho na conversa, era só mesmo para fazer esse caminho, e pronto, e depois elas foram batizadas na Vigília Pascal, que eu não fui, estava mas foi engraçado que depois houve o padre Daniel, que era o pároco da Ramada, depois faziam a semana da oitava Pascal, faziam a catequese, a chamada catequese mistagógica, por isso convidavam também os catecúmenos a ir à missa todos os dias durante essa semana depois da Páscoa, e eu fui lá, não sei se fui todos os dias, porque também tinha umas férias quaisquer com não sei quem, mas fui a 2 dias de semana também para essas essas em que o padre Daniel na homilia dava sobretudo a catequese para os catecúmenos, ou para os neófitos neste caso. Achei engraçado essa atenção pastoral do padre Daniel. E já agora, já que falamos de Padre Daniel também, já quem nos ouve, podemos também se calhar pedir orações, que acho que pelo menos soubemos no outro dia que o estado de saúde piorou um bocadinho e então convinha rezarmos. Nós no dia em que estamos a gravar as notícias que recebemos, o Dom Daniel, agora é Bispo auxiliar de Lisboa, já tinha um problema oncológico desde há 2 anos, talvez? Mais. Eu estava no seminário ainda, portanto. Então desculpe. Mas tu também és para dar 2, por isso também não exageremos. Mas para há 4 ou 5, pelo menos. Sim, e pronto. E pelos vistos, neste último mês, as coisas agravaram-se assim drasticamente, por isso rezamos por ele. E já agora, não sei se isto é honrá-lo ou não, mas ele foi meu padre de seminário, eu seminarista e ele prefeito. E depois na pastoral, o único ano que eu tive numa paróquia, e sem ser no pré-seminário, foi na paróquia onde ele era pároco, ou nas paróquias, paróquia da Ramada e Famões, e depois na minha vida pastoral de padre, a única paróquia onde estive antes de ser prior, aqui em Cascais, foi na paróquia de Algés, Miraflores, onde ele era também o pároco. Por isso o padre Daniel, para o bem e para o mal, em todos os momentos da minha vida sacerdotal, esteve lá. Foi sempre o seu senhor prior. Sim, e é engraçado que não somos assim de perfil ou de feitio assim muito amiguinhos, ou seja, não é com ele que a gente vai para os... Estou a brincar, mas não é com ele que a gente liga sempre, mas tivemos sempre uma respiração, eu tive sempre uma admiração enorme por ele, um respeito, e aprendo imensas coisas com ele. Por isso, queria também agradecer esse exemplo em todas as etapas, em todos os momentos. Eu tenho imensas histórias com ele, algumas não se podem contar aqui no podcast, mas outras podem-se contar. Eu aprendi aquela lógica do coração de pastor, o seu discernimento, a atenção, a paciência, o cuidado, o saber orientar as pessoas, mesmo quando elas são, se calhar, um bocadinho mais vaidosas, um bocadinho mais orgulhosas, um bocadinho mais impacientes, um bocadinho mais... E aquela coisa de ele estar em paróquias que estavam a construir-se. Ele construiu a igreja da Ramada, ajudou a construir a igreja de Famões, construiu a igreja de Algés, ou de Miraflores, não é? Por isso ele estava... E a igreja nem sequer estou a falar só de edifícios, construiu comunidades, construiu novas... E sempre com imensas ideias, sempre muito à frente, muito, muito simples, muito discreto, e um padre espetacular. Sim, e depois também com os padres novos e com os seminaristas sempre, eu falo já da outra experiência, que eu já só conheci o Dom Daniel, não é? Já não apanhei. Hoje nem me custa dizer Dom Daniel, tenho que pensar 3 vezes para dizer Dom Daniel. Mas o Dom Daniel mesmo connosco, sempre quando fazemos anos, lá tem a atenção de mandar-nos uma mensagem aos padres, assim, sempre assim um cuidado próximo também com todos os padres, isso é bonito de ver. Mas bem, vamos falar então de seminários. Sim, então estamos a falar desta tal semana dos seminários este ano, como tu viste e como tu também quiseste dizer, já falámos aqui em off, cada ano há uma diocese, das 20 dioceses do país, há uma diocese que propõe o tema, a oração, as catequeses, o tipo de celebração que possa haver, não é? Então há sempre uma diocese que propõe, por isso é sempre uma coisa muito engraçada. Eu pessoalmente tenho particular devoção em ver todos os anos, mesmo que depois seja difícil usar estes elementos, são muitas coisas e nós às vezes estamos atarefados com outras coisas e não temos assim tanta disponibilidade para estas novidades. Mas pronto, mas eu tenho sempre curiosidade em ver a imagem, os temas, os tons, não é? E é muito engraçado ver
também a diversidade de cultura visual do nosso país ou da nossa Conferência Episcopal. Então este ano o material foi preparado para todo o país pela Diocese de... Foi os seminaristas do ano pastoral, portanto o 6º ano da Diocese de Viana do Castelo. Viana do Castelo, ainda bem que não disse que ia dizer Vila Real, porque o bispo responsável, não sei qual é que é o título, mas o presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios é o Sr. Dom António Azevedo e é bispo de Vila Real, e por isso foi ele que escreveu a mensagem para esta semana dos seminários. E gostava de reler ou sublinhar, ele, por acaso não sei se foi ele ou se foi mesmo a Diocese de Viana do Castelo que escolheu o tema, mas pronto, mas o tema, ele fala sobre o tema que foi sugerido para este ano, que é da segunda carta de São Paulo ao Timóteo, logo no princípio, no primeiro capítulo, em que São Paulo diz a Timóteo: não tem vergonha de dar testemunho de Cristo. E por isso é esse o tom para este ano. E o senhor Bispo Dom António Azevedo escreveu, e assim rapidamente, primeiro o contexto desta frase. Esta frase era São Paulo a escrever a Timóteo, um dos seus discípulos mais novos de idade, e São Paulo já preso, a dizer a Timóteo para o exortar, não é? para lhe dar novo vigor, novo fulgor. Então não te envergonhes de dar testemunho de Cristo, nem de mim, de Paulo, que estava preso por causa do Evangelho. Recordando que ele recebeu o Evangelho, recebeu a fé sem fingimento, também com o exemplo e com o testemunho da sua mãe e da sua avó. Por isso, na prática, o Sr. Bispo, só com este enquadramento deste versículo, ou desta apresentação da segunda carta de São Paulo a Timóteo, dá logo o tom também para aquilo que é a mensagem do seminário. Em primeiro lugar, de nós hoje, seminaristas e jovens cristãos, não termos vergonha, não termos medo de dar testemunho de Cristo, e hoje com estas crises ou com estes escândalos também no seio da Igreja, nomeadamente com os padres, com alguns padres também como rosto desse escândalo, se calhar a atitude seria uma atitude defensiva, de desânimo, de tristeza, de uma certa descrição, não é? De não fazer grandes ondas, e o Sr. Bispo a dizer não há que ter vergonha, há que ter vergonha dos pecados, como é óbvio, não há que ter vergonha dos escândalos cometidos por alguns dos servos da Igreja. Agora, nunca ter vergonha de Jesus, nunca ter vergonha do Evangelho, nunca ter vergonha daquele único que pode salvar. E depois cita uma passagem daquela exortação pós-sinodal, depois do Sínodo sobre a Juventude, o Cristo Vive, em que o Santo Padre também exorta os jovens a não partilhar com os outros apenas as coisas más e as coisas superficiais, que é se calhar o tom das nossas partilhas. Nós parece que somos peritos, não é? E fazemos parte do clube, ou entramos logo em clubes de dizer mal de tudo e de todos, e de entrar em discussões estéreis, não é? Que a única coisa que criam são divisões, discórdias e barreiras entre. E o Papa diz para os jovens não irem por esse caminho, mas tornarem-se capazes de ir contra a corrente e a partilhar Jesus, comunicando a fé que ele nos ofereceu. Por isso, essa ir contra a corrente, esse descobrir Jesus, esse anunciar a fé e anunciar o Evangelho que Jesus nos deixou, para alguns, e é a mensagem do Sr. Bispo, para alguns a descoberta dessa missão é de tal modo decisiva que se há de concretizar numa consagração de toda a vida. Por isso há de suscitar um apelo, um chamamento a, passando pelo seminário, consagrar a vida ao serviço desse Jesus e desse Evangelho. Depois diz o que é óbvio, e que todos nós podemos repetir, é óbvio. Peço imensa desculpa, Sr. Bispo, não era isso que eu queria dizer, mas diz aquilo que ainda bem que o Sr. Bispo reforçou e disse, que é qualquer cristão deve chegar a um momento da sua vida e não ter medo de fazer esta pergunta: o que é que Deus quer para mim?
Não, qualquer cristão, qualquer jovem que ao ter com certeza desejos e sonhos e tem-nos porque vêem pessoas que o inspiram, tem porque tem essa inclinação desde o princípio, tem porque está nesse caminho da escola ou num grupo qualquer, mas mesmo assim, mesmo confirmando isso, deve fazer sempre, ou seja, deve não ter medo de fazer esta pergunta: Deus, o que é que queres que eu ande aqui a fazer? O que é que queres que eu faça? O que é que queres de mim? Sim. E essa pergunta deve ter também uma possibilidade de resposta, não é? Uma cruzinha, no meio de tantas respostas possíveis, deve ter uma cruzinha que é o consagrar-me totalmente, né? Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus na vida religiosa, e agora que estamos na Semana dos Seminários, nesta vocação sacerdotal. E ter a certeza que Deus continua a chamar. Pode haver gente que se calhar não responda ou que não quer ouvir os apelos de Deus, mas Deus continua a chamar, porque Deus há de providenciar sempre para a sua igreja, em cada tempo, os padres, os pastores, os servos necessários para que Ele continue a guiar a sua igreja. Sim. Tens também a mensagem do Senhor Bispo. Falta só a parte final, que é a parte mais prática e que se calhar pode depois lançar para a nossa conversa a seguir, que é, então, nesta Semana dos Seminários, tendo em conta este tom de não nos envergonharmos de dar testemunho de Cristo e por isso vencermos todas as barreiras assim sociais ou mais interiores que a gente tenha de ter confiança no chamamento ou nos apelos de Deus. Então depois o Sr. Bispo termina de uma maneira mais, se quisermos, mais concreta ainda, mais institucional, a dizer que esta Semana dos Seminários serve para nós conhecermos os seminários melhor, rezarmos cada vez de uma forma mais próxima e mais fecunda, não é fecunda, mais fiel, mais perseverante pelos seminários, e depois também de nós cuidarmos dos seminários. Conhecer significa não apenas nem só conhecer o espaço físico, com certeza que é bom sabermos onde é que são os nossos seminários para podermos visitar, não é? Depois, mas é conhecer também os seminaristas, os padres, não é? As equipas formadoras, os professores, aqueles que cuidam, aqueles que estão mais perto. Rezar, é engraçado que há algumas pessoas que mantiveram o hábito de escolher um seminarista e de todos os dias ou todos os meses rezar como se fosse o seu filho, o seu neto, o seu membro da sua família, mesmo sem saber, escolhem um nome. E às vezes eu já, na altura que era padre de seminário, quando ia depois visitar as paróquias, vi algumas pessoas a dizer: agora já sei quem é que é o não sei quantos. Isso aconteceu-me também quando eu cheguei cá a Cascais, porque de vez em quando há aquelas dinâmicas. No seminário fazíamos isso, que havia sempre um dia de oração pelo seminário e pelos seminaristas, em que se tirava assim um nome no meio de no nome ao calhas, e acho que pelo menos 2 pessoas, acho que não são de cá, porque depois, se fosse eu, tinha-me lembrado e tinha ficado. Mas já te disseram a dizer me disseram, eu rezei por si. Pronto. E é engraçado ver. Por isso, nós também podemos e devemos rezar, e às vezes também quando vêm cá, este ano também vem cá, não é? Este ano é uma forma diferente. Antigamente vinham ou na Semana dos Seminários ou quando estavam no próprio Deutico, passavam cá um fim de semana. Nós sempre tivemos seminaristas aqui na paróquia de Cascais também nesta Semana dos Seminários. E eu também dizia às pessoas, eles apresentavam-se e escolhiam: então agora estes são nossos, por isso façam o favor de rezar. Era um apelo assim um bocadinho mais genérico, pelo menos durante aqueles dias, não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas rezaram por eles. Mas também rezar de uma forma mais continuada e mais constante, porque o princípio e o fim do seminário é fácil, é bom. Agora ali o meio, os 6 anos ali do meio, nem sempre se passa por essas fases assim tão exteriormente assim, a sentir-nos bem. Portanto, este fim de semana, portanto, no final desta Semana das Vocações, se Deus quiser, vamos ter cá então 2 seminaristas que vão acompanhar os padres e no fundo também é para marcar esta semana e para vermos também rostos concretos para quem rezar e para quem podemos também cuidar, conhecer e também ajuda assim a dar carne a estas intenções que às vezes temos no abstrato, e quando vemos de facto isto aqui tem nomes, não é? Sim. Pronto, e depois o cuidar é absolutamente necessário. O Cardeal Serjeira, sabemos nós, e tu também estudaste, pelo menos na parte do Seminário dos Olivais, nós recebemos este testemunho dos seminários como principal, não era o principal, sim, mas principal obra
que ele desejou para a Igreja de Lisboa foi a construção dos seminários, não os edifícios propriamente ditos, mas a casa de formação dos sacerdotes para servir a Diocese de Lisboa. E sim, procurou fazer seminários mesmo com os melhores arquitetos, com as coisas bem feitas, e fez esse apelo para todas as paróquias, para todos os lugares, das pessoas providenciarem, de facto, ter a noção que o seminário é a nossa casa, é tão nosso como a nossa paróquia, e ter noção de que os seminaristas, ou os seminários, aquilo basicamente é despesa. Ou seja, eles não vendem serviços, ou seja, não vão fazer... Não é um investimento reprodutivo. Exatamente, ou seja, aquilo é só... Pelo menos financeiramente falando. Sim, aquilo só tem custos, basicamente. Os lucros. As famílias dos seminaristas são convidadas também a participar na formação e por isso pagam consoante a sua necessidade, mas às vezes nem para as propinas da Católica os pais têm capacidade para pagar de todos os pais, não é? Por isso... é certo que os familiares, as famílias já dão o próprio do filho, não é? E depois ainda são eles que têm que providenciar também financeiramente ao seminário. Por isso, esta semana é também uma semana em que os ofertórios de domingo normalmente têm como destino os seminários e o cuidado dos seminários, mas ficarmos atentos. Nós temos aqui um seminário tão perto, que é o Seminário de São José de Caparido, que é na nossa vigararia, que se calhar é bom também estarmos atentos àquilo que são as suas necessidades e cuidarmos também de... Mas sabemos que a Igreja toda, como diocese, cuida das suas casas, dos seus seminários, mas conta connosco para esse fim também. E já agora um parênteses, fazendo assim mini publicidade, se alguém quiser ajudar de facto o Seminário de Caparido, agora está a fazer umas pequenas obras e precisa de algum apoio. Portanto, o Padre Mendo costuma ir ao seminário às quartas-feiras, não é? Temos um encontro de alguns padres dos mais recentes, sempre, e olha, Então, é um bocadinho uma preparação do domingo em conjunto, e para também estarmos juntos ajuda. E sim, os padres estão a fazer lá uma pequena empreitada que era necessária no edifício, portanto se alguém por acaso quiser ajudar, depois vemos no site que vamos apresentar daqui a pouco como é que se pode então ajudar o seminário e outras coisas. Mas podem saber que mesmo sem saber, a Paróquia de Cascais, desde que eu cá estou, já também ajudou o seminário, já fez lá não sei se pode dizer isso, mas pode. Não, já começou. Já comecei assim. Não, tudo o que são obras de restauro de algumas peças, nós nos últimos anos restauramos uma peça de arte por ano. Este ano foi a imagem do Menino Jesus, já foi o Santo António, já foi um quadro de São José, já foi um oratório todos os anos, como nós temos que fazer também restauros aqui na paróquia, então entra no pacote e é mais fácil negociar também os preços e tudo, e é uma maneira de mantermos esse património. E depois, além disso, também já ajudámos numa empreitada maior também, no tempo em que o Padre Ricardo era o vice-reitor do seminário e precisava dali de arranjar a parada, não é? Aquela calçada. Sim, tudo foi à frente foi oferta também da Paróquia de Cascais, e sei que também muitos paroquianos de Cascais e do Estoril ajudaram em tantas outras coisas do Seminário de Caparido, porque é aqui está a nossa mão de semear. Mas já agora, por falar de seminários, queres apresentar um bocadinho quais é que são os nossos seminários aqui da Diocese de Lisboa? Sim, se calhar isto pode parecer estarmos a voltar um bocadinho atrás, mas muitas vezes acontece-me quando eu vou às catequeses ou quando vou assim aos mais velhos a perguntar o que é um seminário. As pessoas já não sabem. Não. Se eu perguntasse ao Padre Nuno, ex-formador de seminário, o que é um seminário, como é que explicaria assim em palavras curtas de que é que foi isto que tivemos tudo a falar até agora e que vamos continuar a falar? Aqui, assim, o tom faz-me dar aquele versículo de um evangelho qualquer, que é o chamamento dos apóstolos, em que diz Jesus, lemos agora há pouco tempo, Jesus escolheu uns quantos para andarem com ele. E é um bocadinho este tom. Então, o seu seminário é já um caminho de escolha, já um caminho de vocação, ou seja, de um chamamento, e para fazer esse caminho de seminário, um caminho em primeiro lugar, de discernimento vocacional, ou seja, de perceber individual e comunitariamente e com o juízo também da Igreja que estão disponíveis para servir, perceber se essa é a vocação ou não. É que para responder àquela pergunta que falávamos há pouco, de que o que é que quer Deus para mim, não é? Exatamente, sim. Tem essa primeira parte e tem essa parte sempre constante, e depois vai tendo de uma maneira
em todas as camadas, desde a vida comunitária, à formação académica, a formação teológica, quer depois também a formação pastoral, em tantos momentos, vai havendo também esse andar com ele, andar com Jesus, significa ir aprendendo com ele. E a parte é aprender dele, ou aprender com ele a ter o coração de pastor. Então, nós não estamos a formar profissionais competentíssimos numa prática qualquer. Também podemos podemos, eu estou a falar ainda na perspectiva de quem está lá do outro lado, mas pronto, não se quer, sobretudo, formar homens competentes para administrar dinheiro, empresas, e mesmo que isso seja depois o que o padre vai fazer, não é? Mas pode fazer isso como pode fazer outra coisa qualquer. E ao longo da sua vida pode fazer outra coisa completamente nova que nunca ninguém fez. Por isso, o grande núcleo de formação é formar um coração do pastor, um coração semelhante ao de Jesus. Por isso é que o dia do sacerdote é o dia do Sagrado Coração de Jesus. É para que os sacerdotes tenham essa perspectiva. Por isso, o que é um seminário? O seminário é uma comunidade, é um lugar onde se faz um discernimento sobre a vocação sacerdotal, neste caso seminários diocesanos, formação sacerdotal para o serviço da diocese, né? E se vai preparando em todos os níveis para poder, depois da ordenação, que é o final do tempo do seminário, para depois servir a igreja. Mas o seminário é isso. Assim, para os pequeninos dizem, é a escola de padres. Como é que é? Tem quais é que são as disciplinas, quais é que são as coisas. Não é bem isso, como é óbvio, né? Mas tem tudo isso. É um lugar, é uma casa onde se vai formando naturalmente esse coração de pastor. Sim, o nosso patriarca diz, seminário é sementeira, não é? Portanto, são as sementes. Sim. E vamos deixando as sementes crescer para ver de facto então o que é que... Sim, há umas que crescem mais, outras que crescem menos, mas é engraçado por falar nessa coisa da semente. Eu lembro-me do Dom Albino Cleto. Foi ele que me crismou quando tu nasceste. E naquela conversa connosco, por acaso não tenho a certeza se foi para o crisma, se foi já no seminário. Ele também tinha sido reitor do seminário. Então, numa conversa connosco, miúdos novos, ele a comentar que entrou para o seminário com o irmão dele, o irmão mais velho dele, que eu conheci, porque ele era professor de filosofia numa escola onde eu andei. Era o professor Cleto. E ele comentava que ele, miúdo, albino, só foi para o seminário, ou melhor, teve mais coragem em ir para o seminário porque o seu irmão também estava no seminário. Mas, entretanto, eles separaram-se porque o irmão, que eu agora já não lembro qual era o nome, ficou no seminário do Fundão, mas ele, como era muito novo e já não havia lugares no seminário do Fundão, veio para o seminário de Almada ou de Santarém, veio para Lisboa. E ele é engraçado, ele comentou essa imagem a dizer que ele, albino, era como se fosse um pé de feijão ou uma semente de feijão, e o irmão era a estaca onde ele cresceu à volta. Onde ele foi crescendo. E de facto no seminário há espaço para tudo, há espaço para essas estacas, não é? De gente que foi importante, não necessariamente por ter sido padre, mas por ter sido irmão, por ter sido companheiro nesse caminho vocacional. Eu, boa parte, não vou dizer boa nem má, mas pronto, mas parte dos que me ajudaram a fazer este caminho de seminário, hoje não são padres. Nomeadamente o meu irmão, também entrou para o seminário. Mas pronto, bastantes daqueles que foram muito importantes para mim, para eu saber viver as minhas dificuldades, saber crescer, saber responder a Deus, eles foram para mim uma inspiração. E por isso, no seminário, Nosso Senhor sabe com o que é que conta, e às vezes para fazer tem que ser bem espremidinho. E por isso, pronto, mas é essa sementeira, assim, é verdade, onde cresce tudo. Muito bem. Então conta-me lá então, ou conta-nos lá como é que são os seminários aqui da Diocese de Lisboa. Eu vou tentar contar isto a partir de um folheto que também nesta semana dos seminários o Patriarcado realizou, o Serviço das Vocações. Se calhar nós depois pomos o link lá na descrição para as pessoas poderem ver também, descarregarem se quiserem. Quem está a ver no YouTube consegue ver agora diretamente. Mas no fundo isto é um folheto que se faz todos os anos a mostrar, ok, então estamos a rezar pelos seminários, estamos com esta intenção especial, vamos lá ver quem é que são as caras, não é? Claro. Tem as caras, tem um bocadinho a situação. Começa a apresentar o folheto, aquilo primeiro que é o pré-seminário,
que o pré-seminário é um lugar. Eu fui animador do pré-seminário também, e acho que o padre não foi padre do pré-seminário, não é? Eu fui pré-seminarista, fui seminarista do pré-seminário, só a fazer lá trabalho pastoral, como tu, e depois fui padre do pré-seminário também, 5 anos. Então fez o percurso inteiro, eu só fiz o do meio, eu só o seminarista do pré-seminário já cheguei. Fiz tudo e mais alguma coisa, assim. Mas. Entrei para o pré-seminário com 11 anos. 11 anos, isso ainda 11 não conseguia hoje. Agora não, eram outros tempos, sim, eram outros tempos. Agora, o pré-seminário funciona do 7º ano até ao infinito, portanto, até ao infinito, como quem diz, não é? Pré-seminário é como se fosse o Dom José Policarpo definiu como seminário externo. Pronto. Então, ou seja, era um tipo de acompanhamento e de formação vocacional, mas não, os pré-seminaristas continuam a sua vida normal, vivem nas suas casas, com a sua escola, né? E de vez em quando, aos fins de semana e de vez em quando durante as férias, têm encontros ou têm atividades consoante também as suas idades, não é? Precisamente para, mais uma vez, estar a responder àquela pergunta e a perceber se é preciso dar agora algum passo para ver mais a sério se de facto Deus me chama a ir para o seminário e a preparar-me. E pronto, às vezes os nomes assustam um bocadinho, mas pré-seminário, isso que é, portanto, não é propriamente viver no seminário, mas é a etapa antes, é só rapazes, não é? E com outros rapazes a fazer o mesmo caminho ajuda também em conjunto, lá está com estas estacas que o Padre Nuno falava, irmos também dando passos, criando amizades, laços e aprofundar a fé cristã em conjunto, não é? Tantos do pré-seminário que passam e que têm assim uma experiência forte e bem, depois vai haver uma data de encontros. Aqui os encontros, sim, normalmente têm os estágios, não é? Tem estágios dos pequeninos, tem no Natal, na Páscoa e no verão. Sim. E depois tem retiros para os mais crescidos, do 12º e universitários. Sim. Agora para os universitários vai haver um já agora de 19 a 21 de novembro. E vai ser aqui em Penafir, em Caparide ou em Penafir? Costuma ser em Caparide. Portanto, julgo que vai ser em Caparide. Se não for depois, alguém que nos ouça e queira esclarecer, fale connosco e depois nós corrigimos a informação. E neste momento estão 20, 30, 20, como é que é? 11 e 11, 22, 30 pré-seminaristas. Não teve a contá-los? É fácil, está aqui o nome deles, por isso é que nós fizemos aqui. São 11, mais 4, mais 7, mais 8. Tem o nome deles, não é que tem o nome deles? Não, só diz... o número, ok. Número, são 30, não diz quem é que são. São 11 do 7º e 8º, são 4 do 9º, são 7 do 10º e 11º, e são 8 do 12º e universitários. E normalmente é uma experiência muito feliz, não é? Toda a gente que passa pelo pré-seminário fica com memórias, com histórias. Uns que entram no seminário e lá estão também com muita alegria, mas todos os que passam, eu acho que não conheço ninguém que tenha sido assim uma experiência má, dizer aí. Também não. Que chatice, não é? Sim, eu não vou comentar as minhas histórias, que foi há tanto tempo. Sim. Depois tem o seminário Seminário menores, portanto há também o seminário menor para quem tem, para quem está no secundário, portanto para quem... 10º, 11º, 12º. 11º, 12º, que é em Penafirme, o seminário de Nossa Senhora da Graça. Penafirme, que é ali ao pé de Santa Cruz, não é? Sim, os seminaristas que lá estão, portanto já com 16 anos para cima, vão ao Externato de Penafirme, que é a escola da Diocese de Lisboa, portanto é uma escola escola ótima. Sim. E portanto, lá faria parte da quinta ou do terreno daquele convento, Nossa Senhora da Graça, dos Agostinhos. Era um antigo convento de Agostinho, sim. Sim, São Gonçalo de Lagos. E por isso o seminário continua lá no edifício mãe, por assim dizer, e depois tudo o que era o terreno foram sendo construídos edifícios para a escola, e hoje é uma escola... Sim, é muito boa, de facto. E é onde eles fazem também a escola, por isso eles vão à escola, que é uma escola pública, com muitos outros é uma escola de igreja, sim, mas de ensino público. Rapazes, raparigas, tem tudo. Sim, uma escola normalíssima, sim. E depois voltam para o seminário, tem lá essa parte de formação, acompanhamento, sim. Sim. E pronto, e nesta, que eu me lembro, no seminário menor, o tipo de formação é sobretudo uma formação humana. Ou seja, como é óbvio, miúdos, agora posso dizer miúdos, eles já são crescidotes, não é? Com 15, 16, 17 anos, estão-se a formar, estão a crescer, por isso é preciso que haja ali boas referências para eles crescerem saudavelmente, sim, por isso estão a descobrir-se também, e por isso é uma formação, não é já muito voltada expressamente ou religiosamente para o sacerdócio, é muito humano e é muito como quem diz, mas é comum que os seminaristas que vêm do seminário menor às vezes até quase que saiam do seminário e depois voltam outra vez, ou às vezes
o continuar no seminário envolve ali uma mini revolução, não é? Porque faz parte também da maturidade humana. Por isso é engraçado. Estão quantos agora? Estão 5. 5. Estava a ver aqui estes nomes e 2 dos quais ainda apanhei quando eles eram pequeninos. Portanto, quando eram os chamados Zaqueus, que é o grupo do 7º e 8º ano. Os pequeninos. Sim, assim de passagem, que já estava eu a sair, estavam eles a entrar. Sim. Portanto, foi... Sim, o seminário menor foi criado ou recriado em 1980 e picos, 82 talvez, 83, não tenho bem certeza, e foi criado aqui em Caparido, na Quinta da Ribeira. E o Padre Nuno foi aluno do seminário Eu menor. fui um ano, entrei para o 12º ano, aqui em Caparido. Na altura éramos 31, mas acho que foi o ano em que houve mais seminaristas menores. Eles disseram que era assim um ano de... Não sei se depois a seguir ainda cresceu mais 3 ou 4, mas na altura foi assim um ano extra. Nunca foi muito normal haver muitos seminaristas menores na Diocese de Lisboa. Sim. Depois... Seminário menor, a seguir vemos outro seminário que é o Redentoris Mater, que é um seminário ligado ao caminho neocatecumenal, que é em Canessas. Tem também estes seminaristas. Sim, são padres que ficaram ligados à Diocese de Lisboa, mas têm também um caráter missionário, por isso são padres que vêm de várias partes do mundo, todos ligados ao caminho neocatecumenal, mas que depois da sua formação, eles têm ali um tempo de itinerância, podem ir fazer itinerância para outros sítios, mas depois ficam ao serviço do Bispo de Lisboa. Sim, portanto a maioria são todos estrangeiros, estão cá, portanto, missionários. Não é? São latinos, a maior parte deles, não é? Mas, sim, também tem polacos, tem de outros sítios. Depois temos o nosso seminário de São José de Caparido, o tal que falámos há pouco, que este ano, eu já lá fui várias vezes, mas confesso que não tenho assim memória... Podemos contá-los, estou aqui na fotografia. Não estão todos ainda. Basta pôr o folheto a seguir, estás a ver? Se fizesse o próximo slide, estão os nomes deles todos. Mas eu não sei se já estão. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Sim. 15? Sim. São do Patriarcado de Lisboa são 6. Sim. E depois das outras dioceses são 9. Por isso os seminários maiores, o seminário maior, não é? O tempo propedêutico e o seminário maior, cá em Lisboa não recebe apenas, não forma apenas os diocesanos de Lisboa. Recebe também de outras dioceses que se formam no seminário também. E isso ajuda uns aos outros. Mas estava aqui a ver, eu não sei, já estão os indianos também, não? Pessoas da Índia? Então, está Trivandrum, como é que é? Trivandrum, sim, já está. São 2, o Jitin Joy e o João Paulo Vítor. São Tomé, também já está São Tomé, sim. Estão 2 do Mindelo, está um de São Tomé. Olha, deve ser meu primo, Coelho. Ui, desculpa, aqui está vendo na foto, ainda só estão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, ainda faltam, não estão todos na foto, porque ainda há sempre, para quem é de fora, há sempre chatices com vistos e tudo mais, então acho que não. Explica-me lá o que é este tempo propedêutico. Tu fizeste o tempo propedêutico? Não. Portanto, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer. Eu fui padre do propedêutico, mas pronto. Eu fui padre, não fui padre nada, fui a última geração em que o tempo propedêutico ainda não era algo instituído como obrigatório. Sim. Então, quando eu estava depois no 3º ano no seminário, é que saiu uma nova norma em que dizia que era obrigatório um tempo propedêutico de discernimento e depois, portanto, eu fui o último de uma geração, se quiserem. Sim, a formação dos padres obedece normalmente a uma coisa que se chama as normas fundamentais. Sim. Como é que se diz? De formação e... Ratio Fundamentalis, Formationes, não faço ideia, já estou a inventar. As normas fundamentais, sim. A gente só dizia o ratio ou as normas fundamentais. Sim. E de tempos a tempos, não sei se 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, essas normas fundamentais são revistas, porque a formação sacerdotal do mundo inteiro precisa ter ali uma chave comum, né? E essa chave comum se calhar era muito larga e vai sendo cada vez mais concreta e mais exigente e mais igual qualquer que seja o continente, qualquer que sejam os países, porque cada vez mais nós temos as mesmas condições, ou tanto quanto, ou pelo menos o mesmo tipo de acesso a. Então essas propostas vão estar variando também consoante também a vida da igreja e aquilo que é a vida dos seminaristas. No nosso tempo, no meu tempo de seminário, não havia ano propedêutico. Por isso as normas fundamentais eram mais ou menos as mesmas de agora, mas em termos de formação davam apenas os créditos, né? O tipo de formação académica que era preciso ter e que tipo de créditos é que nós devíamos ter nas várias áreas
teológicas, filosóficas, psicológicas e pastorais. E pronto, e depois a Diocese organizava-se. A Diocese de Lisboa sempre foi uma Diocese um bocadinho sui generis, porque nós na Diocese de Lisboa sempre tivemos 2 seminários, no princípio porque éramos muitos alunos, no princípio estamos a falar dos anos 50, éramos muitos, por isso havia a filosofia num seminário e a teologia noutro. Mas depois isso manteve-se e havia o seminário vocacional, que era os primeiros anos, e depois o seminário pastoral, que eram os últimos anos. E depois, no seminário vocacional, em que o tom era mais esse do discernimento, já andávamos na católica e era no princípio em que tínhamos latim, grego, hebraico, as filosofias para alguns dos primeiros anos de filosofia mesmo. Eu nunca tinha tido filosofia na vida, tinha tido filosofia no 11º, não era nada de faculdade. Às vezes podia ser muito exigente esses anos da faculdade e não dava tempo para esse tal discernimento e acompanhamento espiritual e vida comunitária. Então na Diocese de Lisboa foi-se alargando esses primeiros anos de seminário. Então no meu tempo de seminarista nós fazíamos os 2 primeiros anos da faculdade em 3 anos de seminário. Por isso íamos dividindo as cadeiras para podermos ter mais disponibilidade para estudar e mais disponibilidade também para crescer na vida espiritual e no acompanhamento do diretor espiritual, o acompanhamento de discernimento. E pronto, isso passado uns tempos já eu era, foi quase no meu final do ano de seminário, em que a Diocese, em que os seminários decidiram, porque isso depois também havia um como é que se diz, um choque grande. Nós saímos do seminário primeiro, o seminário de Almada, depois do seminário de Caparida, e estávamos habituados a ter 4 cadeiras por semestre, e boa parte deles a poder acabar com trabalhos ou com as frequências, e depois de repente passávamos para 6 cadeiras com seminários, com opcionais, em que tínhamos que fazer os exames todos num mês, e de repente nós não tínhamos esse exercício, estávamos habituados a andar tranquilamente, e depois de repente estávamos num sprint, e aquilo havia ali um choque grande. Então, não por causa disso só, mas também por causa disso, para não perdermos esse ritmo académico, então decidiu-se criar um ano específico para qualquer pessoa que entrava no seminário ter este tempo específico do propedêutico, que é começar a ter raízes na teologia, na nossa tradição espiritual da Igreja, do conhecimento da Diocese, das várias paróquias e serviços que a Diocese faz, vida comunitária também, que não é fácil viver em comunidade, ainda para mais vem agora de vários sítios, por isso agora o seminário, como tu estavas a dizer, o ano propedêutico já é obrigatório mesmo, já é uma proposta para todo o mundo que o seminário comece com esta experiência e só depois passe para a formação académica, na formação pastoral. Sim, senhor. E pronto, e para terminar, temos o Seminário dos Olivais. O Seminário dos Olivais, onde estão todos. que é o seminário maior, do primeiro ano até ao 6º/7º, consoante as situações. Sim. E acho que é assim. Pronto, e é nos Olivais, como se diz. É mais Portela do que Olivais, mas antigamente não existia a Portela, portanto era a Quinta do Cabeço, não era? Quinta do Cabeço, nos Olivais, mas que hoje em dia é mais Moscavide/Portela. E pronto, eu conheço um bocadinho melhor a história do seminário porque tive de fazer a minha tese de final de licenciatura, de mestrado em Teologia, fiz sobre a história e um bocadinho a progressão do seminário. Portanto, conheço um bocadinho melhor e tive gosto em fazê-lo, mas no fundo é a última etapa, não é? Agora que está em si dividida em 2 hoje em dia, portanto, mesmo sendo uma única casa, tem uma primeira etapa que chamou etapa discipular, que é o primeiro e segundo ano. Depois temos a segunda etapa seguinte, que é a etapa configuradora, e há uma terceira etapa que eventualmente se vai fazer, dizem, que é a etapa pastoral. Portanto, no fundo é já muito mais fora do seminário do que dentro, que se faz depois uma experiência de maior tato nas paróquias, ainda que com alguma ligação ao seminário, para também ir crescendo nesse sentido. Bem, e tem estes seminaristas todos. Sim, tem tem da Diocese de Lisboa, não é? E depois tem das outras mesmo dioceses cá de Portugal, algumas aqui da nossa província eclesiástica, e depois algumas também de Cabo Verde, não é? São Tomé e da Índia. Sim, estamos aqui a ver do 6º ano, portanto,
aqueles que serão ordenados diáconos, se Deus quiser. Isto é melhor nunca dizer, porque depois há sempre surpresas e as pessoas acham, então isto aqui devia ter sido... Cada caminho é um caminho, não é? Porque de facto... Sim, não é necessário que sejam ordenados todos, mas vamos saber já, no final do mês de novembro, sabemos quem é que é ordenado. Normalmente as ordenações é no primeiro domingo do Advento e depois no primeiro domingo de julho ou no último de junho. Sim. E pronto, portanto este aqui é o Seminário dos Olivais. E pronto, depois aqui o folheto, quem tiver depois acesso ao folheto vê que também mais encontros vocacionais para outras pessoas maiores de 18 anos. Tanto rapazes como raparigas também têm campos vocacionais, que aparece no folheto, que são os chamados luzeiros ou outros, tem outros nomes também que entretanto têm, mas no fundo é mais uma vez para responder sempre a esta grande pergunta, o que é que quer Deus para mim, não é? E que passos dar. Sim, e está aqui também, não tinha visto, não tinha reparado, mas está aqui nesta página que estamos a ver no YouTube, mas depois podem ver na descrição. Está aqui os NIBs, os IBANs dos vários seminários em que podem ajudar o seminário. Eles põem como referência, isto é apenas uma referência, é impossível ser só isto, mas pronto, pode ser a bolsa de estudo do seminarista, basicamente se calhar é para cuidar da casa, não é? Sim. Cuidar da casa. Sem contar com a faculdade. Sem contar com a faculdade, sim. E mesmo da casa é difícil. Também é difícil, pronto. Mas escolheram um valor, e o valor é uma bolsa 350 euros por mês. Por isso são 10 meses ou 11 meses de formação. E por isso quem quiser de uma forma individual ou de uma forma em grupo, de uma forma continuada ou pontual, podem escolher e formar um padre normalmente são 7 ou 8 anos, não é? Pelo menos. Quantos anos andaste no seminário? Mais uma vez, não sou um bom exemplo. Mas quantos anos é que andaste no seminário? Portanto, eu andei terceiro, quarto, quinto, sexto, andei 5 anos no seminário. Eu andei 8. Por isso, pronto, a média é ali entre os 6 e os 7 anos, pelo menos, de formação de um padre. Por isso, é o apelo também de rezarmos individualmente, cuidarmos também de uma forma discreta, mas não se esqueçam que ajudar um padre ou ajudar alguém a formar-se como sacerdote, imaginem se sair um santo, que é assim que a gente quer, não é? Boas vocações, imaginem o bem que não fará, não é? Aqui na Índia, em Cabo Verde, em São Tomé, ao longo da vida toda. Por isso é um serviço central, é um cuidado nuclear que nós todos devíamos ter, não devíamos esquecer. Então pronto, para terminarmos, se calhar dar um tom um bocadinho mais pessoal. O que é que... Conta-me lá assim uma história ou um bocadinho de porque é que foste parar ao seminário, o que é que uma coisa boa e uma coisa se calhar desconfortável, para não ser má, do seminário. Tu só tiveste a experiência de um seminário, não é? Só tive a experiência do Seminário dos Olivais, sim. Pá, onde é que teve? 1, 2, 3. 3 pelo menos. Na firme não esteve, não? Senão não só existia sequer. Sim. Tive em Caparida, em Almada e nos Olivais. Sim. Então, como é que eu fui lá parar? Isto, como já estamos nos 52 minutos, talvez, vou abreviar um bocadinho. Não, só uma coisa simples, só para, já que estamos a falar do seminário, às vezes as pessoas não perguntam, mas imaginam, mas onde é que este padre vem, não é? Acham que vem do céu, acham que vem de num sítio qualquer, acham que já nasceram num ovo atrás do sacrário, e não, a nossa história tem família, tem amigos, tem o nosso processo, o nosso caminho normal, académico, o que seja. E depois tem também o seminário, nós todos andámos no seminário. Por isso é que às vezes as pessoas perguntam, mas o senhor padre conhece o padre não sei quantos? Eu, sim, então ele dormia no quarto ao lado. Nós vivíamos juntos durante 3 anos, durante 4 anos, nós estávamos juntos, vivíamos na mesma casa, claro que nos conhecemos. Claro. Andamos todos na mesma casa. Sim, mas é engraçado que de facto estas histórias fazem bem porque desmistifica muita coisa, não é? Tira uma data de... E é engraçado que, por exemplo, agora pediram esta semana de ir às Salesianas contar um bocadinho também a história, porque é a semana dos seminários. Boa. Acho que têm sempre é o bom dia, não, como é que se chama? Os bons dias nos Salesianos, sim. Mas assim, rapidamente, o que diz respeito ao seminário em si, que a minha história foi um bocadinho um englobado. Primeiro, assim, um maior encontro com o Nosso Senhor, não é? E depois, aos poucos, foi responder a esta pergunta: o que é que quer Deus para mim? Eu ter ido viver um ano fora nos Estados Unidos fez também que
algumas questões da minha vida cristã fizessem mais sentido, né? Porque senti na pele, de facto, que uma vida vivida à volta de Jesus fazia toda a diferença. Não era só uma teoria, mas foi algo muito vivido. E depois, voltando para cá, o percurso universitário teve um grande peso, que de facto num ambiente com outros católicos também, que íamos à missa todos os dias, íamos aprofundando a fé, tínhamos missões, tínhamos uma data de coisas que íamos puxando uns pelos outros, pelo bem, não é? Mas que ainda assim ir para o seminário não era bem o meu horizonte. Eu achava que não. Achava que era chamado primeiro a ter uma família grande, não é assim, com muitos filhos, portanto, achava que não era para ser padre, nem seminário, nem sequer sabia bem o que era o seminário na altura. Não era daquelas pessoas que tinham de explicar bem o que era isso do seminário quando eu perguntasse, se não ficava só com uma imagem assim de uma coisa do passado e que hoje em dia provavelmente já não existia. Talvez pensaria eu quando tinha 18, 19 anos. Mas depois, aos poucos, nesta caminhada cristã, fui sendo acompanhado vocacionalmente, ou seja, ia falando com o padre de tempos a tempos para crescer na fé e ir lendo algumas luzes, um bocadinho, de certo modo, sim. E depois fui acabando o curso de gestão que estava a tirar, e quando estava a tirar o curso de gestão também fiz Erasmus em Roma, depois fiz lá também a tese de mestrado. E aí pensei eu, porque lá está para mim seminário e tudo mais, ia começando a conhecer um pouco, tinha alguns amigos que iam entrando no seminário, mas não era assim uma realidade tão concreta. E depois eu pensei, olha, seminário há muito, achava eu, não é? Se é para ser padre vou para onde for. Se queria, se fosse a Índia, fosse um mosteiro, fosse o que for, não tinha assim muito claro. Bem, aos poucos ia percebendo, então se calhar sim, se calhar Deus estava a pedir qualquer coisa de mais, não é? Não é essa a ideia de ter uma família grande, mas não sei bem o quê. Era um bocadinho assim, uma espécie de marca branca que não sabia bem o quê, e achava eu, não é? Olha, Roma, ninguém me chateia. Ou seja, se por acaso não for por aqui, também não é. Pronto, não há problema nenhum. E como estava a acabar o curso, pronto, assim também não perdia tempo, entre aspas, e não estava com pressões, vai. Mas pronto, depois o padre que me foi acompanhando, lá fomos percebendo que então sim, era para ir para o seminário. Eu, como não me sentia chamada nenhuma outra realidade dessas, de ser missionário ou de juntar-me a uma ordem religiosa ou um mosteiro, e aos poucos fui conhecendo de facto, que é uma das vantagens de estar em Roma, que tem um bocadinho de tudo no centro da igreja. Pronto, e fui percebendo que se calhar o melhor era para ir para o sítio de onde tudo começou, e que de facto era a Diocese-mãe, não é? A Diocese de Lisboa. E depois esse padre apresentou-me no seminário, e depois o caminho que se arranjou foi esse, por isso ter ido só 5 anos para o seminário. Já tinhas feito formação académica em Roma? Sim, nos primeiros anos. Já tinha feito a filosofia, porque enquanto estava a fazer a tese de mestrado estudei filosofia, também, mais uma vez, não tendo nada claro, assim, às vezes, não sei como é que acontece com os outros padres, mas às vezes isto aqui é um bocadinho uma nebulosa, não é? A pessoa nunca tem assim muito bem, vai tateando, vai dando os passos, mas às vezes não sabem o que é que anda a fazer. E pronto, e portanto daí foi depois, entrei logo para o Seminário dos Olivais. E o Padre Nuno? Não, calma, antes não te escapaste. Agora tens que dizer uma coisa simples, não é preciso te dares com grandes pormenores. Se quiseres podes contar os pormenores todos, que são teus, mas uma coisa que te surpreendeu positivamente, ou seja, uma coisa boa do seminário, e uma coisa que tiveste assim mais dificuldade. Então, uma coisa que surpreendeu-me positivamente era de facto, lá está, que eu não tinha ideia muita de seminários, claro que depois tive um pouco quando estive em Roma, mas foi de facto ver que havia muita gente muito boa de muitos sítios que tinha uma entrega extraordinária. De facto é um ponto de encontro de pessoas do Oeste, da Índia, e que se vê de facto uma generosidade muito grande e uma vontade de seguir Nosso Senhor, que isso foi assim uma grande surpresa positiva, e se calhar destacava isso. Uma coisa que, isto pode parecer um bocado ridículo, uma coisa que eu achava mais complicado, e perdemos o Padre Nuno. Perdemos o Padre Nuno, que eu fiquei sem rede, mas continuo a falar. Sim. E uma não coisa... a minha cara, mas eu estou... Vai falando por aí, sim. Deve ter sido a internet que foi à vida. Exatamente. Mas uma coisa menos boa, e que de facto pode parecer ridículo, mas a mim sempre me fez muita dificuldade ter missa às 7 da tarde.
7 da tarde? No contexto de Fez seminário, às 7 da manhã? Agora já não, agora já é diferente. Preferia às 7 da manhã, sinceramente. Eu às 7 da tarde estava cansado, estava com a cabeça já... Lá está, porque era desporto. Graças a Deus no seminário tinha uma coisa boa, que a vida era muito regrada, não era? Portanto, todos os dias havia desporto, todos os dias havia estudo, todos os dias havia não sei o quê. E então, missa à tarde, estava com a cabeça já em água. Normalmente eu era de um grupo daqueles que tentávamos nos manter acordados, às vezes, não propriamente na missa, a missa dava para manter mais ou menos acordado, mas tudo o que era coisa já mais para o final da tarde ou à noite era uma luta contra o sono, a ver se nos aguentávamos. Portanto, assim, coisas para muito tarde, assim, às vezes havia muitas no seminário e era um desafio uma pessoa ter de se aguentar e conseguir então manter acordado aí. Mas no fundo, assim, globalmente foi uma experiência muito positiva, não é? Faz-se muitos amigos, depois os padres vão sendo ordenados e vamos às primeiras missas uns dos outros, partilhamos um pouco da vida e das famílias também de todos, que também é algo bonito. A família do outro passa a ser a nossa família. Penso sobretudo nas famílias dos colegas que estavam no meu ano. E de facto é assim, quer dizer, as outras mães e os outros pais tratavam-nos como se fôssemos filhos, não é? E isso era uma coisa bonita de ver, não era só de palavra para fora, não é? Que de facto tinham um cuidado próprio e isso era muito giro de ver. Depois também tínhamos na vida do seminário reuniões habituais para aprofundar assim, alguns documentos sobre o que era a vocação e o que era a vocação sacerdotal. E era giro que também tinha muita liberdade, não é? Portanto, dentro daquele esquema que era algo apertado, tínhamos muitas coisas e era sempre difícil, mas era giro também ver a iniciativa que muita gente tinha. Lembro que até chegou a ver uma altura, quando veio depois a pandemia e o Covid e estávamos lá todos fechados, assim, de iniciativas giras como a Semana Cultural em que vamos ver filmes desta época. Bem, não era tudo na mesma semana, ia-se vendo, mas foram assim experiências boas que foram marcando e que são tudo coisas pequeninas de uma vida normal, não é? Quer dizer, se uma pessoa estivesse em casa, se calhar não fazia o mesmo porque não tinha tantos colegas no mesmo sítio, mas que ainda assim era giro, não é? Era giro e crescia-se. Também era desafiante porque viver 24 sobre 24 horas com as mesmas pessoas chega uma altura em que pronto, precisamos dar uma volta para esfriar a cabeça ou para não deixarmos ser mais a emoção a falar do que propriamente nós querermos bem ao nosso irmão. E no fundo era isto. Portanto, era muitas coisas boas, muitas coisas desafiantes, sobretudo de relações humanas, porque de facto é uma situação, como é que se diz, intensa, não é? 24 sobre 24 horas, mas não sei. Tu tinhas comunidades de quantas pessoas, mais ou menos? As comunidades, como assim o Seminário dos Olivais, quando estavas lá, tinhas quantas pessoas? Quando eu lá cheguei, se eu não me engano, eram para aí 45. Depois apanhámos a reforma, portanto, aquela altura em que foram todos para lá, e chegámos a ser 70 e qualquer coisa. Sim, a contar com os padres, não é? 70 e qualquer coisa. Sim. Aí já era um bocadinho mais confuso. Mas de facto o seminário é gigante. O Seminário dos Olivais é uma coisa enorme, feita para 200 e tal. Sim. Portanto, mas claro que era outra lógica noutros tempos. E o Padre Nuno, então agora não se escapa, conte lá um bocadinho. Não, como é que chegou. Só um bocadinho rápido, assim, de que eu me lembro. Eu entrei para, eu acho que já vos disse isto, já disse isto, eu entrei para o seminário para ter certeza que não ia ser padre. Foi assim, eu estava, como já disse há bocadinho, entrei para o pré-seminário, também um bocadinho por acaso, era miúdo, por isso gostava daquilo, porque eram atividades espetaculares, era como se fosse assim um clube, onde rapazes iam jogar a bola, iam aprender coisas espetaculares disto e daquilo. Eu lembro de ter aulas de informática com os disquetes, como é que se diz? 3,5 e 4 1/4, ou seja, umas mais grossas, umas mais finas. E... Já havia disquetes no seu tempo, não é? Claro, não seja bastante. Depois aprendíamos a linguagem MS-DOS também, aprendíamos a fazer coisas de computadores na altura. Aprendíamos também parte da música, e depois da história, da catequese. Tínhamos, consoante as nossas idades, tínhamos coisas espetaculares. E depois tínhamos sempre gente crescida, que era uma ótima inspiração, que era uma ótima referência. Desde os seminaristas que lá trabalhavam, hoje há um deles, há um que é bispo. Lembro quando ele foi bispo, é o bispo de Cabo Verde, bispo do Mindelo, Dom Hildo.
uma das mensagens que mandou assim, já tens um bispo a quem tratas por tu. E eu, Quem é? quem é? Pronto, eu era muito miúdo, mas ele era seminarista grandalhão, eu era um miúdo de 10 ou 11 anos, mas havia essa familiaridade, essa proximidade, e por isso é muito engraçado que há alguns padres mais velhos que eu que trato por tu, e outros trato por senhor padre, tenho todas as diferenças, e esses do tu são porque foram meus padres, foram meus seminaristas do pré-seminário. Por isso, no pré-seminário, já em relação ao pré-seminário, já estava quase no fim, havia sempre essa coisa, então é seminário, então é vida sacerdotal. Eu nunca tive grande vontade, nunca me imaginei, nunca foi assim uma queda, é mesmo isto, é espetacular, nunca, pelo menos nessa fase, com 15, 16 anos, 17 anos, mas também se me dissessem, não, mas olha que tu tens todos os sinais que vais dar um bom padre, experimenta no seminário, aquilo não me faria a mínima confusão porque eu tinha a imagem do seminário uma coisa espetacular. E os seminaristas que eu conhecia eram topo em tantos níveis, jogavam muito bem à bola, tocavam guitarra espetacularmente bem, sabiam cantar, faziam teatros, inventavam jogos que nunca mais acabavam, eram amigos, estavam sempre alegres, eram gajos espetaculares. E se o seminário é aquilo, e para gente assim, claro que sim, se me disserem para ir para o seminário eu vou à vontade, sem problemas nenhum. Ainda por mais conhecia os seminários, os espaços, os lugares, não é? Sabia mais ou menos o que é que eles faziam, porque a gente falava muito sobre isso. Por isso eu cheguei ali ao 12º ano e pensei, é agora ou nunca. Vou, não perco nada, como tu disseste há bocadinho, no 12º ano continua as mesmas disciplinas, o mesmo curso, um ano vai chegar e sobrar para perceber que aquilo não é para mim, que aquilo é todos os dias, não é? Por isso não vou perder nada, vou lá e acabou. E pronto, e a minha entrada no seminário foi essa. Foi esse o caminho, não tem graça nenhuma, mas foi assim que começou. Depois, coisas boas no seminário. Muitas, eu diria assim, sinteticamente 3. Uma é, de facto, a gente no seminário conhece a igreja, não é a igreja toda, mas tem uma ideia geral da igreja. Do tempo da igreja, ou seja, do passado e do futuro. Somos seminaristas. Os padres com 70, 80 anos iam lá às festas do seminário, iam lá num aniversário qualquer, contavam-nos as histórias deles no tempo do seminário e depois olhavam para nós com esperança e dizer, vocês vão ser os padres do século XXI. Para o seminário, é no século XX, não é? Vocês vão ser os padres disto. Já havia disquetes. Por isso, essa experiência da igreja do tempo e ao mesmo tempo também na sua largura. Nós conhecíamos as paróquias, todas as vigararias, várias dinâmicas também dos padres, das congregações. Isso foi uma coisa boa. No seminário aprendi a conhecer muito melhor a igreja. Isso é verdade. Bastava a paróquia de Cascais. Agora já me foge a boca para a verdade, mas na altura eu dizia, a paróquia de Paços de Arcos tem tudo, eu não preciso saber mais nada. Pá. Tudo o que acontece bem no Paços de Arcos, por isso a minha igreja chega a essa obra para conhecer tudo. E pronto, e o seminário ajudou-me a essa experiência. Depois foi também muito desafiante, muito engraçado, com turras, mas coisas boas, a vida comunitária. E a vida comunitária com os padres. Eu, graças a Deus, tu também, de certeza absoluta, mas se calhar nós tínhamos equipas formadoras mais pequenas, mesmo também variadas nas gerações, mas os padres eram como é que eu ia dizer isto? Faziam parte da nossa comunidade e tratavam-nos como não é como iguais nem como diferentes, mas eram próximos de nós, ou seja, conheciam-nos, tinham tempo, tinham espaço, tinham dedicação, preocupavam-se connosco, contavam também das suas vidas, do que é que tinha acontecido, o que é que tinha deixado de acontecer. Por isso foi muito bom essa vida comunitária juntamente com os padres. E já agora, há bocadinho eu disse que não ia contar uma história que não se podia contar do Dom Daniel, mas não resisto. O Dom Daniel foi meu padre no meu primeiro ano e segundo ano do seminário de Almada, e uma vez, eu acho que já estava no segundo ano do seminário, estava numa fase de dificuldade, ou seja, de perguntas, de saber, se calhar não estou aqui a fazer nada, se calhar isto não é para mim, estava com aquelas pancadas que todos nós temos de vez em quando, e ali comigo aquilo demorou mais tempo. E estávamos a jogar à bola e eu estava, como tu disseste, o desporto é muito importante para a gente queimar muitas coisas, não é? E eu não estava a queimar tudo. Então houve alguém que me fez um passe mau ou qualquer coisa, e eu, para quem me conhece e as pessoas que me conhecem há mais tempo,
nunca me ouviram dizer uma asneira, acho eu, porque não era muito comum, nunca fui educado assim, lá em casa e tudo, mas saiu uma asneira daquelas todas inteiras, aos berros, para a pessoa que estava à minha frente, e ele não é pequenino, era bem maior do que eu, mas eu não estava a olhar para ele, eu estava a olhar, mas chamei-o e disse, vai dar uma volta, mas com todas as letras, de tal forma que as pessoas, os seminaristas ficaram calados, o jogo parou, e eu fui tomar banho mais cedo, e no final do jogo fui ter com ele ao gabinete dele, com aquela expectativa a dizer, pronto, agora ele só me vai explicar quais é que são os passos que eu tenho que dar para sair do seminário, porque eu não estou aqui a fazer nada. E nunca mais me esqueço da resposta dele, ele com a maior das naturalidades a dizer, Nuno, tu disseste o que disseste, não foi ao padre, disseste o que disseste a um jogador que estava à tua frente. Podia ser o Papa, podia ser o teu irmão, podia ser outra pessoa qualquer. Ou seja, por isso, isto não foi uma ofensa pessoal. Agora, o que eu sinto é que tu não estás bem para dizeres uma coisa daquelas, por isso eu estou cá para te ajudar. E eu olhei para ele, fiquei derretido. Está um gajo que me ajuda a pôr as coisas na perspectiva certa. Por isso, os padres do seminário, foi só uma história, tinha tantas de padres de seminário, foi muito bom. Depois a coisa mais, tinha mais outra também boa, que foi o seminário ajudou-me em todas as etapas, desde o seminário menor até eu ser padre de seminário, os primeiros 5 anos da minha vida sacerdotal, o ambiente seminário em tudo, nas regras, não é? Na disciplina, nos hábitos, nas rotinas, nessa vida comunitária, ajudou-me de facto a ser quem sou. Se calhar as pessoas não gostam muito de mim, mas eu seria bem pior se não tivesse vivido no seminário. Depois uma coisa menos boa. Achava a coisa menos boa era ter dito o que disse. Não, isso foi alguns momentos que eu passei que foram saudabilíssimos, acho eu, e aprendi muito com o tipo de acompanhamento que tive. Mas uma coisa menos boa foi uma vez também, estava a comentar com outro padre, já o padre Tito, já nos últimos anos do seminário, em que eu estava a dizer, pai, estou farto disto, e o que era farto de quê? Farto daquela rotina que no Seminário dos Olivais, como aquilo é tudo tão intenso, que quase que parece não sei dizer, aquilo não é nenhuma prisão, não é nada, mas aquilo era tanta coisa, tínhamos tantas coisas para fazer, academicamente era tão exigente, pastoralmente tão exigente, tínhamos tempos no seminário que ocupava, aquilo era tanta coisa que eu estava ali um momento e disse, já não aguento isto, eu quero lá saber que vocês me digam que eu tenho que ir para a cama às 11 da noite, mas porque se queres acordar às 6 da manhã, 11 da noite já é tarde, não é? Mas eu nunca na vida ia para a cama às 11 da noite, nunca, eu já estava farto, já estava cansado, não quero nada ter este ritmo de vida, não quero nada, e estava não é a queixar, mas estava a dizer de uma forma séria, piedosa, refletida, a dizer, Sr. Padre, eu acho que o seminário está a dar cabo de mim, não aguento isto, se calhar isto é sinal que eu tenho que me ir embora. E ele respondeu-me, isso é a coisa má. Coisa boa é mais outro tipo de acompanhamento, quer dizer, não, olha, isso até é uma coisa boa, porque nós não queremos pessoas com vocação para seminarista. Por isso, ainda bem que tu sentes desconfortável, queres sair daqui, porque nós queremos pessoas que tenham formação para padres e não para seminaristas. Por isso, ainda bem que o ritmo da vida de seminário não é a tua realização última, ou a tua realização completa, mas bom, uma coisa que eu não gostava muito era ter uma vida assim tão presa às obrigações, presa às rotinas e pronto, mas compensando com as coisas boas que foram tão maiores. Pronto, peço desculpa, nós tínhamos feito este programa para ser curtíssimo, mas começamos a falar, isto é com mais cerejas. O Padre Mendo também já vai despedir-se, mas queríamos aproveitar este programa, esta conversa, para todos podermos crescer no amor, no cuidado, no conhecimento dos nossos seminários, e de sabermos que há histórias como estas, ou mais bonitas do que estas, lá no seminário, ainda hoje, ainda agora, para os padres que serão padres daqui a 7, 8, 10 anos. Por isso, quando nós já formos velhinhos, rezem muito por eles, rezemos todos muito por eles. Padre Mendo, queres despedir, dizer que podemos... Sim, podemos enviar perguntas, questões, ideias, o que quiserem, ou sei lá, qualquer coisa sobre histórias do seminário, se por acaso forem antigos seminaristas e quiserem partilhar aqui também, para podcast@paroquiadecascais.org. E bem, e vamos rezando pelos seminários, conhecendo, cuidando, dando a nossa parte, e vamos a isso. Sim, já agora mais uma sugestão específica. Hoje foi o 50º programa, significa que estamos a acabar o primeiro ano,
e gostaríamos no segundo ano destas nossas emissões contar mais com o vosso feedback. Por isso, se tiverem ideias ou sugestões para a gente incorporar nestes próximos episódios, estamos agradecidos como sempre. Nós próprios também já vamos tendo umas ideias, mas se quiserem dar sugestões, continuamos a fazer este caminho mais em conjunto. Muito obrigado. E vamos a isso.